Como consertar um grampeador emperrado? Retirando o grampo emperrado. Coloque um objeto entre o grampeador e a base para tentar desbloqueá-lo. Pode acontecer do grampo ficar torto no trilho. Se for o caso, remova-o e jogue fora. Tente resolver o problema sem precisar abrir o grampeador. Enfie algum objeto cilíndrico como uma caneta ou lápis entre a base do grampeador e a parte de metal que segura os grampos. Em seguida, empurre como se estivesse grampeando alguns papéis. Com isso, você conseguirá remover o grampo amassado. Também é possível separar a parte de metal da base com as mãos. No entanto, cuidado para não machucar os dedos com os grampos. Se ele não sair após fazer isso, tente remover manualmente o grampo emperrado. Abra a parte superior do grampeador e retire o excesso de grampos. A maioria dos grampeadores manuais abre na parte de cima. Se o seu for assim, levante a parte de cima como se fosse colocar mais grampos. Retire o excesso de grampo do trilho e deixe-o em cima da mesa ou em algum local seguro. Se o seu modelo tem abertura traseira para colocar os grampos, remova o trilho. Aproveite esse momento para verificar se está usando o tamanho correto de grampo. Pode ser que você tenha colocado o tamanho errado no grampeador. Isso ocorre com frequência quando o seu escritório tem vários tipos de grampeadores de marcas diferentes. Remova o trilho da base para acessar a obstrução. Não é obrigatório fazer este passo se conseguir achar o local onde o grampo ficou emperrado. Mas se ele estiver preso no trilho, é indicado fazer essa remoção para acessar ambos os lados. É possível puxar o trilho da base na maioria dos grampeadores manuais. Aproveite também para limpar a parte interna do objeto. É sempre bom remover a sujeira e poeira que vai juntando ao longo do tempo. Use ar comprimido para remover a sujeira ou limpe o grampeador com uma toalha macia e sem fiapos. Não use água porque o líquido pode enferrujar o item. Pegue um objeto afiado e empurre para cima o grampo emperrado. Alguns itens que podem ser utilizados são pinças, tesouras, chave de fenda cabeça chata ou alicate bico-agulha. Empurre as pontas do grampo torto para cima e tente soltá-la do grampeador. Se necessário, segure o grampo por cima e puxe-o. Não use os dedos para levantar o grampo porque você pode se machucar. Se o grampo quebrar quando estiver removendo-o, remova todos os pedaços para não obstruir o objeto. Recarregue o grampeador e teste-o para ver se está funcionando. Após retira o grampo amassado. Recarregue o grampeador usando sempre o tamanho correto de grampo. Feche a tampa e coloque o objeto na sua posição original. Faça um teste em uma folha de papel antes de usar um conjunto de grampo mais grosso. Aperte o grampeador com delicadeza. Não é necessário esmurrar o objeto. O uso excessivo da força pode obstruir o seu trilho. A maioria dos grampeadores são fáceis de usar, não necessitando aplicar muita força para grampear uma folha. Resolvendo problemas comuns. Use um objeto fino para separar a parte superior da inferior caso tenha algo preso no grampeador. A parte superior e o trilho do objeto podem ficar presos se estiver usando o tamanho errado de grampo. Para resolver isso, crie um ponto de apoio com um objeto fino e comprido como um clipe bem grande.
Prefira um resistente ao invés de comprar um pequeno e de plástico. Ou até mesmo um abridor de carta. Insira o objeto onde a parte superior e o trilho se encontram e empurre gentilmente a base de apoio para baixo para abrir o objeto. Cuidado quando for fazer essa etapa. Se exagerar na força, o objeto fino pode escorregar e machucá-lo. Verifique se está colocando o tamanho certo de grampo de acordo com o modelo do grampeador. Leia o manual de instrução para achar informações sobre o tamanho indicado de grampo caso tenha achado uma obstrução no seu objeto. Principalmente se você o recarregou recentemente. Pode não parecer, mas existem vários tipos de grampo no mercado. Compare a caixa de grampos com as especificações do seu grampeador para saber se comprou o tipo certo. Muitos manuais estão disponíveis na internet. Então, se por acaso você perdeu o seu, tente baixar um no site do fabricante. Procure pela marca e modelo do grampeador. Não tente grampear muitas folhas de uma só vez para não sobrecarregar o grampeador. A maioria dos grampos consegue prender 20 folhas de papel de uma vez. Mas isso depende muito da marca do fabricante. O manual do usuário deve indicar a quantidade máxima de folhas que você deve grampear. Se precisar ultrapassar esse limite, opte por um grampeador industrial. Talvez em bibliotecas você encontre esse tipo de modelo. Veja se há obstruções entre o trilho e mola superior. Se o trilho não estiver alinhado, ou se estiver bloqueado pelo excesso de poeira ou pedaços de papel, provavelmente o seu grampeador vai ter algum problema futuramente. Use ar comprimido para limpar a poeira ou opte por uma chave de fenda para apertar as partes de metal para que fiquem bem encaixadas. Se o grampeador estiver frouxo ou balançando quando sacudi-lo, provavelmente você precisará apertá-lo. Desmonte-o em caso de necessidade ou se quiser ver se tudo está funcionando normalmente. Troque de grampeador se não conseguir desemperrá-lo. Se o grampeador continuar com problemas após seguir essas orientações, talvez seja a hora de comprar outro. A boa notícia é que tem grampeadores com um preço bastante acessível. E se você trabalha em um escritório, pode ser que o Departamento de Recursos Humanos consiga um para você. Lembre-se de guardar o manual do seu novo grampeador em um lugar seguro e de fácil acesso para casos de necessidades.